Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu irei fazer uma questão sobre simplificação de soma de raízes. Então vamos lá. Simplificação de soma de raízes. Vamos lá. Então a primeira questão vai ser a seguinte: simplificar 3 raiz de 20 mais 7 raiz de 20. Então essa questão é muito tranquila, tá? As questões aqui são só para simplificação, tá? Vou escrever aqui de novo, então, simplifique. Muito bem. Perceba que aqui tem raiz de 20 aparecendo aqui. E aqui também tem raiz de 20. Então aqui é como se fosse o quê? 3 vezes de uma coisa, mais 7 vezes da mesma coisa. Tipo 3 maçãs mais 7 maçãs. Então 3 maçãs mais 7 maçãs dá 10 maçãs. Certo? Então aqui, em termos de matemáticos, o que nós fazemos? Nós colocamos o raiz de 20 em evidência. Raiz de 20 vezes 3 mais 7. Que dá raiz de 20. 3 mais 7 é igual a 10. Então o resultado dessa conta dá 10 raiz de 20. Então esse aqui é o caso mais simples de simplificação que nós temos, de soma de raízes, é quando a mesma raiz se repete, ok? Então vamos escrever isso. Nesse caso, a mesma raiz quadrada raiz se repete. Basta então colocar a raiz em evidência e somar os coeficientes. Esse é o caso mais simples então. Vamos agora ver um outro caso mais complicado. É uma questão de simplifique. Queremos agora simplificar a seguinte soma: 7 raiz de 500 mais 10 raiz de 180. Então, o que acontece aqui? São raízes diferentes e nós vamos simplificar as raízes tentando encontrar algum fator comum entre elas. Então, primeiro, nós vamos trabalhar com cada uma das raízes. Raiz de 500. Olha, a raiz de 500 é a raiz de 5 vezes 100. Porque 500 é 5 vezes 100. Porém, 100 é 10 ao quadrado. Então vai 5 vezes 10 ao quadrado. E agora nós aplicamos uma propriedade de raízes que a raiz do produto é o produto das raízes. Então aqui, ó, a raiz do produto é o produto das raízes. É o produto das raízes. Por que eu estou falando isso? Porque raiz de 5 vezes 10 ao quadrado, nós temos um produto aqui, vai ser o produto das raízes. Vai ser raiz de 5
vezes raiz de 10 ao quadrado. Isso é uma propriedade de raízes, tá? A gente sempre pode fazer isso quando os números aqui forem não negativos, forem positivos a princípio. Mas com zero também pode fazer isso. Só que quanto é raiz de 10 ao quadrado? Raiz de 10 ao quadrado, sempre quando a gente tem um número ao quadrado, a raiz quadrada anula. É como se ela cortasse aqui. Então fica a raiz de 5. E raiz de 10 ao quadrado, né, que é raiz de 100, vai ser 10. Então, qual a conclusão que chegamos? Raiz de 500 é igual a 10 raiz de 5. Tá bem? Então simplificamos uma raiz, que é a raiz de 500, como 10 raiz de 5. Agora vamos simplificar a outra raiz, que é a raiz de 180. Vamos lá então. Raiz de 180. Olha, 180 nós podemos escrever como 18 vezes 10. Uma fatoração simples, né? Agora o 18 é 9 vezes 2. E o 10 é 2 vezes 5. Então, olha aqui. Temos 9. 9 também é 3 ao quadrado, tá? E aqui temos 2 ao quadrado. Ficou sobrando um número 5 aqui, com o expoente 1. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 9 vezes 4, dá 36, certo? 36 vezes 5. Tá bom, então aqui nós aplicamos de novo que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Então, raiz de 36 vezes 5 é raiz de 36 vezes raiz de 5. Raiz de 36 é quanto? É 6. Porque o 36 é 6 ao quadrado. Então, vou botar aqui no rascunho. Raiz de 36 é igual a raiz de 6 ao quadrado. Lembrando que a raiz quadrada, como tem um número ao quadrado, ele cancela. Então, isso aqui foi só um rascunhozinho. Então, vai ser 6 vezes raiz de 5. Então, nós simplificamos as duas frações. Frações não, as duas raízes. Raiz de 500 é 10 raiz de 5, tá aqui. E a raiz de 180 é igual a 6 raiz de 5. Tá bom, então a gente vai voltar à questão inicial. Que a gente queria simplificar. Quanto é 7 raiz de 500 mais 10 raiz de 180? Então isso vai ser igual a quanto? 7 raiz de 500 foi qual valor que nós obtemos? 10 raiz de 5. Então, no lugar de raiz de 500, eu vou colocar 10 raiz de 5. E no lugar de raiz de 180, vou colocar 6 raiz de 5. Vezes 6 raiz de 5. Agora é só multiplicar os números. Então, temos uma sequência de igualdades aqui. 7 vezes 10 dá 70. Fica o número raiz de 5 ainda. 10 vezes 6 dá 60. Ainda fica o raiz de 5 também. Olha, agora nós temos raiz de 5 aqui e no outro termo também. Primeiro e segundo. Então são 70 maçãs mais 60 maçãs. 70 mais 60 dá quanto? Dá 130, né?
Então dá 130 raiz de 5. É a resposta. Desejada. Então, 70 raiz de 500 mais 10 raiz de 180 é igual a 130 raiz de 5. Então, nesse vídeo, nós fizemos duas simplificações. A primeira simplificação foi uma soma de raízes que já era fácil, né? Já tinha uma raiz igual aqui nos dois termos. Agora, na outra, nós tivemos que trabalhar as raízes para chegar numa raiz comum, que também foi, ou melhor, que foi a raiz de 5 aqui, né? A raiz de 500 deu 10 raiz de 5. A raiz de 180 deu 6 raiz de 5. Então, no final, ficou tudo em função do raiz de 5. Tá bem? Então, é só isso nesse vídeo. Terminamos, então, duas questões de simplificações de somas de raízes. Então, até a próxima. Um grande abraço.